Boa tarde, pessoal. Sou Gabriel Barca e estou aqui hoje com o Luiz Bolfoni, que é gestor, portfólio manager do BDIF, BTG Pactual Dívida Infra. E essa live aqui, primeiro, queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo e queria dizer para todos que essa live faz parte de uma nova iniciativa que a gente vai ter, trimestralmente, de trazer informações para vocês, estar mais próximo. Em nome de transparência de informação, de acompanhamento dos resultados do fundo, que acho que é bastante importante não só para vocês, quanto para os clientes terem em mente todos os desenvolvimentos que estão acontecendo no fundo. Estou aqui com o Luiz Bolfoni. Bolfoni, boa tarde aí. Prazer estar aqui com você. Prazer. Vamos lá. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo, pelo interesse. Como o Barca comentou, a ideia é que a gente começar a fazer essa conversa trimestral com vocês para trazer mais transparência, para ter uma visão um pouco melhor do que está sendo feito, cabeça de gestão, algo que às vezes talvez não fique tão claro nas cartas que a gente publica. Então aqui a gente traz informações aqui de uma maneira um pouco mais organizada e uma revisão aí um pouco maior, tá? A gente vai começar falando do cenário macroeconômico, mais uma revisão do que a gente tem vivido aí nos últimos meses. A gente vai passar também por uma revisão dos dados do fundo. A gente vai olhar como que o BDIF tem se comportado, em relação aos seus pares, como que está a carteira hoje, tá? O que a gente fez nesses últimos 3 meses, qual a cara hoje do portfólio do BDIF. E, por fim, a gente vai falar de perspectivas, depois abrir por um breve Q&A. Tá? Antes do Wolf iniciar, acho que é só importante a gente colocar, pode colocar no slide, só a gente colocar e todos vocês terem na cabeça que se trata de um fundo de debêntures incentivado, de debêntures infra, e que é indexado IPCA+, Então, ele tem ali uma componente de juros reais, juros pré, e ele não é exatamente comparável ao CDI. Dito isso, Bolfoni, bola está contigo. Legal. Bom, cara, o que tu falou está perfeito, Acho que a análise do fundo, ela passa pela análise do benchmark, e esse, infelizmente, é uma notícia que não é o que nós esperaríamos, não é positiva para esse portfólio como um todo, que o ativo em IPCA+, ele sofre uma marcação de acordo com o juro real, e o juro real no Brasil, ele abriu muito. Então, o cenário macroeconômico ele tem sido difícil no ano, e isso se refletiu principalmente em ativos pré-fixados, do qual os ativos IPCA+, se enquadram. Então, a gente pode começar olhando o gráfico da direita, Então, a curva das NTNBs, fechamento de 23 versus setembro de 24. Então, a curva de juros abriu aproximadamente 100 bips de dezembro para cá. Isso impacta, obviamente, a performance desses ativos pré-fixados, que é o gráfico que a gente traz embaixo à esquerda. Então a gente vê que a gente trouxe 3 benchmarks, o CDI, que é 100% pós-fixado, o IMAB e o IMAB5. Qual a diferença do IMAB5 para o IMAB? É o duration. O IMAB5 tem um duration na casa de 3 anos, o IMAB tem uma duration na casa de 6 anos, 6 anos e meio. E o que a gente vê foi sim que conforme a gente vai andando por esses ativos, esses indexadores, o desempenho foi sim inferior ao CDI. Tá? Então a gente vê, o CDI teve aí year to date 8% de retorno, o IMAB5 teve um retorno de 5,4%, e o IMAB, olhando o final de setembro, teve um retorno de 0,8%. Tá? Então isso impactou tanto a NTNB quanto qualquer ativo marcado a mercado, indexado a IPCA mais juro real. O que é a notícia positiva? O spread de crédito, que isso agora sim é exclusivo aos ativos de debêntures incentivadas, ativos de crédito privado, teve um desempenho muito bom. Então andou exatamente na contramão. Então a gente teve aí um fechamento na casa aí de 50 bips, 50, 60 bips, que é o último gráfico de baixo da direita. Então isso contrabalanceou um pouco a performance do IMAB, não o suficiente para chegar no CDI, mas trouxe um retorno que supera aí o retorno das NTNBs, o retorno do IMAB. Tá? Então,
Nesse contexto, pessoal, como que está primeiramente o BDIF? Tá? Então a gente tem que ver aqui, ele teve um desempenho no ano bem resiliente por causa desse desempenho, né, do crédito privado, tá, e dos ativos que compõem o portfólio do fundo. Tá? Então a cota patrimonial do fundo hoje está na casa dos R$ 87,00, tá? E está com um desempenho bem acima do seu benchmark. Tá? Então o que a gente tem hoje de grandes números? O fundo está com patrimônio de 1,6 bi, está com 46 ativos, fechamento de setembro. Isso dá uma alocação de aproximadamente 96%, então essa é uma das primeiras informações, né, que a gente alocou uma parte relevante dos recursos que ainda tinha para ser alocado e pegamos agora mais uma pernadinha de fechamento de alguns papéis. O perfil de risco do fundo está exatamente o mesmo, tá? Então metade do portfólio é rating duplo A- ou maior. Tá? O retorno da taxa patrimonial, né, da cota patrimonial, ele melhorou, então a TIR patrimonial hoje está na casa de IPCA mais 8,40, parte por causa da abertura dos juros, parte por causa da alocação que a gente fez nos últimos 30 dias. Tá? O ADTV médio do fundo está muito bom, está na casa de 4,5 milhões por dia. Tá? Então isso, para quem lembra, foi um dos nossos pleitos, porque a gente queria trazer mais liquidez para os cotistas. Né? Então a gente está vendo, né, que isso realmente é verdade. A base de cotistas continua muito robusta, então pouco menos de 40 mil cotistas, na casa de 38 mil. O dividend yield last 12 months, né, dos últimos 12 meses, está ainda muito forte, na casa de 13,5. A gente vai mostrar o dividend yield mês a mês aqui para frente, uma análise bem mais detalhada. Tá? Como a gente falou, o desempenho versus o nosso benchmark também está muito forte, então a gente está acima da casa de MAB mais 4. Tá? Muito, como a gente falou, desempenho do portfólio de crédito privado. E tem um outro ponto que é a recompra das cotas. Né? Então nós já recompramos aqui, fechamento de setembro, pouco menos de 40 mil cotas, o que dá aí uns 3,5 milhões de reais, e a gente continua esse programa de recompra, tá? Muito por causa dessa informação que está na tabela da esquerda. Tá? Então hoje o fundo ele negocia com um deságio relevante na B3 em relação à sua cota patrimonial. Tá? Então o fundo está rodando aí, sendo negociado a 80, 81 reais. Isso dá um prêmio de crédito de quase 400 bips. Tá? Então, uma taxa equivalente de IPCA mais 10,5, entre 10,25 e 10,5, ou seja, então 200 bips de prêmio aproximadamente sobre a cota patrimonial, que na nossa visão já tem um prêmio interessante, e é o prêmio médio que o BDIF sempre rodou. Tá? Então, na média, a nossa carteira fica nos 150 a 200 bips de carrego, que é o que está sendo mostrado aqui, e a gente gera, né, historicamente um ganho de crédito em relação ao carrego pela seleção de ativos, pela gestão ativa. Esse ano esse retorno foi bem maior, em vez de 100 bips foi 400 bips por causa do movimento que a gente mostrou no slide anterior, mas na média a gente roda, tem gerado esse retorno aí na casa, a gente vai mostrar também mais pra frente, retorno histórico de uma B mais 3 na patrimonial. Tá? Então acho que essa é a primeira mensagem. A gente está vendo hoje um deságio relevante na tela. A gente vai falar um pouco da questão do dividend yield, mas não mudou nada no fundo. A gente não teve nenhuma mudança de política de pagamento de dividendos. A gente não teve nenhum evento de crédito na carteira, não mudou absolutamente nada no fundo. Tá? O que tem, a gente vai mostrar aqui, é o próximo gráfico, tem uma sazonalidade no IPCA. E essa sazonalidade no IPCA, ela impacta sim qual é a distribuição no mês. Tá? Então aqui a gente trouxe dois gráficos. Então o primeiro é o histórico de dividendo e dividend yield, então quanto que a gente está pagando por mês. Né? Então a gente parte falando, né, os últimos 12 meses, desde outubro de 23, né, até agora setembro de 24. Então a gente tem no gráfico de cima o valor nominal pago e o que é o dividend yield atualizado, né, o que representa isso como dividend yield atualizado. E no de baixo, que é um gráfico que eu acho super importante, a gente mostra qual foi o carrego da carteira, né, e qual foi a distribuição no período. Tá? Então, o fundo, em resumo, ele vem distribuindo,
né, ao longo de 24 inteiro, basicamente o seu carrego. Tá? E por que isso? A gente já vinha comunicando, até no próprio follow-on, a gente falou isso, falou que era um mercado um pouco mais difícil para ver ganho de capital nominal. Como a gente mostrou, a gente teve um ganho no prêmio, né, no fechamento de spread do spread de crédito, mas a gente teve um impacto negativo no juro real. Então, fechou 60 bips, mas abriu 100 bips. Né? Então, fechou 60 de crédito, abriu 100 da NTNB, que é algo que não fica no nosso controle, é comum a toda a classe de ativos. Então, isso faz com que não tenha um ganho de capital acumulado no fundo. Foi aí que a gente começou a mudar um pouco a postura já em outubro, tá, de 23, que foi quando a gente viu que esse mercado começou a mudar. Né? A gente viu, cara, não tem muita expectativa de ganho de capital. A gente achava que realmente a B tinha uma expectativa de fechamento, né? Tinha uma possibilidade de fechamento. A gente viu, tanto naquele momento o spread de crédito ficou parado e a B começou a abrir, depois até o spread fechou, mas a B continuou abrindo. Então a gente adotou uma postura defensiva que, cara, vamos distribuir somente o que o fundo gera, enquanto a gente vê o que vai acontecer né, no mercado ao longo dos próximos meses. Foi exatamente isso que a gente fez ao longo de 2024 inteiro. Então, a gente separou aqui no gráfico de baixo o carrego, né, da carteira em duas colunas. Então, a barra azul mais escura é o quanto a gente teve de carrego de juros do portfólio, e na barra azul mais clara, né, azul vivo, é o carrego de IPCA. E na barra azul claro na direita é quanto a gente distribuiu. Tudo isso em percentual do patrimônio do fundo. Olhando somente aqui cota patrimonial, tá, pessoal? Então, a verdade é que a distribuição de juros, ela tá igual, né? Tá praticamente igual, tem uma diferença em junho, mas porque teve muito menos dias úteis, teve 2, 3 dias úteis a menos que os outros meses. Então isso em valor financeiro faz diferença, né? Em valor financeiro absoluto. Mas ali tem um mês que a gente roda um carrego um pouco maior do que a gente distribuiu, o outro o inverso. Muito naquele pleito que a gente falou que a ideia é que a gente normalize essa distribuição ao longo do tempo. Então o pessoal pergunta, pô, por que caiu de R$1 por 0,75? Porque o IPCA caiu, tá? Tão simples quanto isso. Então o IPCA, ele tem, a gente, querendo ou não, o que é acruado na carteira e nos ativos, isso é em qualquer ativo, tá? Isso é no BDIF, é em qualquer fundo listado, isso é em carteira administrada, isso é em fundo exclusivo de FIINFRA, o carrego é exatamente igual, a dinâmica de IPCA é exatamente igual para todos esses ativos, tá? Que é o quê? IPCA tem essa sazonalidade, tem um mês que ele roda um pouco mais, outro mês que ele roda um pouco menos, na média no ano vai dar na casa aí de 4,5%, que é a expectativa, mas isso é uma composição de vários meses. Alguns meses com retorno com IPCA maior, alguns meses com IPCA menor. Tá? E a política foi essa ao longo de 24, continua sendo essa e continuará sendo essa. Tá? Até adiantando um pouco as perspectivas. Nesse cenário macroeconômico que continua desafiador, a NTNB ela continua em patamares persistentemente altos, tá? A gente vai continuar distribuindo o carrego do portfólio. Então a gente pode se esperar, né, exatamente esse juro real na casa aí de 8% sobre a cota patrimonial, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do mês, e o quanto o IPCA rodou no mês. Acho que esse aqui é o mínimo. Tá? Então, acho que, dito isso, a gente passa aqui um pouco para o que é a performance da carteira. Tá? Então, aqui a gente mostra uma análise do IMAB, né, que é o nosso benchmark base, o IMAB mais 2, que é o nosso alvo de retorno, e como que a gente tem performado tanto na cota patrimonial quanto na cota a mercado. Isso aqui ajustado, obviamente, pelas distribuições. Então a gente vê aqui, e até eu peço desculpas aqui porque nos últimos 12 meses o color coding dos quadrinhos ali está invertido, de cota mercado e patrimonial, mas tanto nos últimos 12 meses quanto no acumulado, a cota patrimonial tem batido o benchmark. Não somente o IMAB, mas o nosso benchmark proposto de retorno, que é IMAB mais 2. Tá? Olha acumulado, né, nos últimos 12 meses, a gente tem IMAB mais 13,5. Quando a gente olha, acumulado IMAB mais 13,5, últimos 12 meses, IMAB mais 4. Tá?
Quando a gente olha a cota de mercado, ela tem uma volatilidade maior. Teve momentos do tempo que ela negociou com ágio relevante em relação ao patrimonial, teve momentos que ela negociou com um deságio. Tá? Hoje é o momento que ela está com um deságio, então o retorno na cota a mercado, ela é um retorno bem menor que na cota patrimonial. Tá? Então o retorno na cota a mercado, né, ao longo da vida do fundo está próximo do IMAB mais 2. Tá? A gente entende que isso é o que o cotista percebe, né, mas o que a gente, né, diz aqui é que a gente continua o nosso trabalho, o fundo não mudou nada, a carteira do fundo permanece igual, a gente vai mostrar no próximo slide, a gente continua como que sempre foi, assim, gestão ativa, vendendo os papéis, comprando outros, né, desinvestindo no que a gente acha que ganhou, buscando originações diferenciadas, e isso tem sustentado esse retorno, né, em todas as janelas que a gente tem olhado. Olhando aqui um pouco em relação aos principais pares, tá? A gente separou aqui pares que são indexados ao IMAB e pares que são indexados ao IMAB 5. Tá? Então a gente olha a rentabilidade, olhando 2023, o IMAB performou melhor que o IMAB 5, então quem estava alocado, né, indexado ao IMAB, rodou melhor que o IMAB 5. Esse ano foi o contrário. Né? O IMAB 5 acaba sendo um indexador mais defensivo que o IMAB. Tá? E no cenário de abertura de juros, o IMAB sofreu mais. Então, a explicação, né, principal de por que o fundo indexado IMAB 5 rodou melhor que o fundo IMAB, grande parte está no índice. O índice rodou melhor e faz parte, né, de ter uma exposição no mercado mais adverso, o índice mais defensivo vai rodar melhor. Né? Olhando quem está indexado ao IMAB, a gente vê que todo mundo está rodando mais ou menos parecido. Né? Todo mundo tem um dividend yield mais ou menos parecido, que é o gráfico de baixo. Então, o dividend yield mensal, quando se olha em relação à cota patrimonial, está indo todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Tá? A diferença ali de 10% para 12%, mas os movimentos são muito parecidos. Né? Então, caiu o IPCA, todo mundo reduziu. Né? Quem já era mais conservador ficou mais ou menos dando de lado. Quem era um pouco mais agressivo reduziu um pouquinho. Né? Então, tudo reduziu o dividend yield, então todo mundo convergiu para valores um pouco menores. E a rentabilidade também está parecida, né, dado o desempenho do seu relativo benchmark. Então, obviamente, tem vencedores e perdedores aqui, né? Tem detalhes, algum papel andou um pouco mais que o outro, um papel foi mais bem marcado que o outro, mas o ponto nenhum dos pares teve um evento de crédito, né? Nem nós, nem nenhum dos nossos principais peers, e todo mundo está rodando, né, se beneficiando desse mercado de crédito, né, dessa andada do mercado de crédito, sujeito naturalmente ao desempenho do seu benchmark base e com dividend yield em linha com o que é o carrego dos seus respectivos portfólios, que é um pouco do que os ativos estão rendendo hoje em dia. Tá? Quando a gente vê patrimônio, também os fundos estão com patrimônios, né, todos cresceram, né, alguns já eram grandes, outros cresceram, então todo mundo mais ou menos parecido. E o ADTV também é onde a gente acaba se destacando, né? O nosso ADTV médio, ele é o segundo melhor aí da indústria e ajustado aí pelo patrimônio, ele é bem competitivo, isso traz maior liquidez para os nossos clientes. Tá? Quando a gente fala um pouco da carteira, tá? O que a gente fez nesse trimestre? Tá? Isso eu acho legal, a gente fala um pouco tudo mesmo, mas aqui a gente trouxe de uma maneira mais organizada. Então como a gente disse, a gente não ficou parado nesses 3 meses. Tá? Então a gente ficou buscando novas operações, a gente, como também falou na época do follow-on, a ideia não é correr para alocar, é a gente fazer uma alocação inteligente. Então a gente primeiro priorizou alocar esse caixa de uma maneira que a gente ficasse aderente ao nosso benchmark, principalmente nesse mercado mais volátil. Né? A ideia é que a gente não opere muito ativamente juros nessa carteira, né? Então a gente ficou aderente ao benchmark e com isso a gente começou a ajustar a nossa alocação. Tá? Então no trimestre, a gente vendeu 132, 133 milhões de reais, né? Que num spread médio de 1,65 e um duration médio de 4 anos e meio. Tá? E a gente comprou 360 milhões de reais no spread médio de 1,90 e no duration médio um pouquinho maior.
Tá? Com isso a gente chega a setembro com uma alocação maior, tá, de caixa, então a gente está aí com 96% alocado, então a gente já começou a alocar em agosto. O nosso guidance final de agosto, né, já era na casa aí de uns 5, 10% de caixa, e é onde a gente está agora, tá? Com uma concentração também em linha com o que a gente tem comentado. Tá? Então, um foco maior em saneamento, uma posição em telecom aí no máximo em 15%, que é um setor que, a verdade seja dita, é um que não acompanhou, né, não foi unânime em acompanhar esse performance do mercado de crédito, mas é um setor hoje que a gente vê que tem oportunidades, tem empresas ativas, empresas que estão um pouco largadas, né, mas que estão numa toada de melhoria operacional, e a gente acredita que risco-retorno é interessante, tá? Mas também seguindo, né, o nosso limite de risco, que é no máximo 15% do portfólio nesses nomes. Tá? Quando a gente vai para as 20 maiores posições, tá? Isso também é importante a gente falar, a gente tem uma exposição grande em saneamento, tá? Nossos 4 primeiros nomes são saneamento, depois a gente tem o nome Telecom Liga, tá? Que é um nome que a gente tem uma exposição também em percentual do fundo 4%, a gente acha super confortável, um nome que teve um downgrade de crédito recentemente, mas na nossa visão o risco-retorno mais do que compensa, tá? A gente tem acompanhado, né, o geração de fluxo de caixa da companhia, né, os andamentos do setor como um todo. A gente acredita que é um nome, né, que tem um risco um pouco maior, mas está sendo bem remunerado e não é algo que a gente espera ver um evento de crédito, tá? Então a gente não tem essa preocupação nesse nome. E os demais aqui a gente vê energia, né, ativos de energia, de saneamento, alguma coisa de transporte, mas no geral, como a gente falou, ratings bons, tá? Os que têm um rating, mesmo grau de investimento, mas BBB, BBB+, são casos que a gente acompanha de perto, que a gente tem conforto na tese, tá? E também não tem nada aqui que seja extremamente relevante no portfólio. A gente não tem nossa maior posição, ela cai menos que 5% do fundo. Então, é um fundo bem diversificado. Então, acho que esse é um outro ponto para a gente falar. Nós, como gestores, temos conforto, sempre mantemos o conforto da nossa carteira. A gente não tem expectativa de um evento de crédito, tá? A gente está sempre fazendo ajustes para melhorar o risco-retorno da carteira. A gente tem alguns ativos com um pouco mais de risco, mas a média da carteira é uma média muito defensiva, que a gente pode ver pelos ratings e pelos setores, tá? E a gente vem ajustando isso todo mês, né? Um nome que a gente acha que já ganhou o que tinha que ganhar, ou que o risco piorou, a gente busca vender. Não, faz a revisão, estou confortável, mantém. Até mesmo nesse mercado que hoje está mais aquecido, é um mercado um pouco mais comprador, tá? Mas isso também é um dos pontos que tem trazido de dúvida, que tem algum problema na carteira, tal? Cara, não mudou praticamente nada, e o desempenho continua bem resiliente, tá? E o que a gente fala aqui, finalmente, para abrir logo para perguntas e respostas, perspectivas. O que a gente espera para o próximo trimestre? Como a gente falou, conversa aqui, a ideia é que seja trimestral, então a gente ter essa comunicação mais frequente, a gente fala o que a gente espera aqui para esse final de ano. Então, gestão de portfólio, a gente vai continuar focando nessa gestão ativa, na compra e na venda, tá? Ajustando o risco de crédito e risco de mercado. Não necessariamente a gente vai manter a posição de caixa em 5%, tá? Então a ideia aqui é que a gente possivelmente vai aumentar, vai ficar um pouco mais leve. Então tem alguns nomes que a gente tem interesse em desinvestir, né? Principalmente por questão de mais de risco de mercado do que risco de crédito, alguns ganhos que a gente quer capitalizar. À medida que a gente vai procurando outras operações, de novo, a gente não tem, é um fundo evergreen, a gente não tem pressa para alocação. O mandato é justamente esse, cara, eu comprar algo que faça sentido. Se não fizer sentido, eu não tenho a obrigação de ficar alocado, né? Então a gente olha não o rendimento do próximo 1 mês, a gente olha o rendimento dos próximos 12 meses, né? Como que essa carteira vai performar com esses nomes no médio prazo, tá? Obviamente, curto prazo é importante, mas a gente tem que olhar muito mais não o dividend yield do mês seguinte, mas o médio prazo, né? E a saúde, o desempenho da carteira para o futuro.
Então, a ideia é que a gente ativamente, às vezes, viu uma oportunidade boa para desinvestir num ativo, vou desinvestir, vou ficar com um pouco mais de caixa e tá tudo bem, né? A gente já... É o que a gente tem feito nos últimos anos e dependendo do mercado e das oportunidades, a gente vai ficar mais leve ou mais concentrado. Tá? Questão de novas alocações. Como eu falei, a gente está sendo bem seletivo, tá? Então o mercado está aquecido, a gente está participando de alguns books primários e em alguns casos a gente está ficando de fora por questão de preço, tá? E acho que faz parte. Por outro lado, a gente tem estruturado operações mais na modalidade Club Deal, Private Placement, tá? Inclusive tem uma que a gente liquidou agora, queria ter feito em setembro, liquidou agora início de outubro, também é uma originação aqui que a gente veio estruturando nos últimos meses, e também a recompra de cotas. Tá? Neste cenário que a gente está falando, a recompra de cotas é uma ferramenta que ela até hoje é exclusiva do BDIF e que a gente vê com muito bons olhos para poder fazer um investimento, né, uma alocação no nosso próprio portfólio com deságio, alocando caixa em algo que paga IPCA mais 10. Tá? Então a gente vem fazendo isso ao longo do tempo e é uma ferramenta que a gente pretende continuar utilizando. Tá? Quesito de performance. Então o carrego, a gente espera que ele seja em linha com os meses anteriores. Tá? Então a parte de juros não vai mudar muito, né? Daquele gráfico que a gente falou. E o IPCA vai depender da sazonalidade, né? Então vai ter meses que vai rodar um pouco mais, meses um pouco menos. Questão de ganho de capital, pode ter um ganho adicional, né? Pode ter um retorno adicional na cota patrimonial? Pode, né? Tanto pela recompra de cotas, quanto por né? Pela própria dinâmica do mercado no cenário macro, mas depende muito de condição de mercado, né? Acho que cota patrimonial está gerando valor, mas aos pouquinhos, não vai ter uma mudança de ponteiro de um mês para o outro. A gente está até fazendo isso pouco a pouco, porque senão, né, a gente também não quer influenciar, né, mudar materialmente, né, as condições de mercado. E o que vai definir mais aqui é a NTNB, né, é o juro real, que traria aí um ganho de capital no curto prazo relevante. Então, se o cenário brasileiro melhorar, então a gente deve ver alguma coisa, se não melhorar a gente vai continuar como está. E distribuições, para o próximo trimestre, a gente vai continuar olhando o carrego mensal. Tá? Então mesmo que a gente tenha ganhos de capital, a gente não pretende distribuir esses ganhos de capital nesse trimestre, dado que, como a gente falou, o retorno no ano nominal tem sido um pouco mais desafiador, então a gente pretende acumular esse resultado até a gente ver, né, de fato uma estabilização dessa volatilidade, né, do macroeconômica. Tá? Então é isso, Barca. Maravilha. Esse é meus pontos. Ficou super claro, né? Acho que endereçou uma série de dúvidas aí que você já tinha nos trazido e acho que tem algumas outras dúvidas que vale a pena a gente passar, até para frisar e botar os pingos nos is, vamos chamar assim, né? Bom. Então, uma das dúvidas que apareceu por aqui é, com a inflação subindo, se tem uma projeção de elevar renda para os próximos meses? Acho que sim. Como a gente falou, até eu vou voltar nesse gráfico aqui, vou voltar aqui, que é isso, o carrego do fundo hoje, a parte de juros está na casa de 0,7, 0,8, né? A inflação já foi 0,4, 0,5 no mês, ultimamente tem sido 0,2. Então isso obviamente reduziu o pagamento mensal. Tendo um aumento da inflação, pela própria sazonalidade, final de ano, etc., isso traria sim um carrego maior e, por consequência, dada a nossa política de distribuição, uma distribuição maior. Isso com certeza. Perfeito. Outro ponto que nos perguntaram aqui é em relação às recompras do fundo, né? Foi lançado um programa de recompra até o final do ano, nos atuais níveis de preço, o fundo tem intenção de recomprar ainda as cotas? Sim, o fundo tem intenção. A gente tem recomprado, como a gente falou, a gente recomprou final de setembro aqui, até final de setembro tinha recomprado 39 mil cotas, tá? Então isso dá aí aproximadamente uns 3 milhões e meio, mais ou menos. E a gente continua, tá? Em outubro também fizemos mais recompras, a gente vem fazendo, tá? Ao longo dos meses
E na nossa visão isso é uma precificação atrativa para o nosso portfólio que a gente conhece, né, que a gente tem conforto. E esse é até um ponto, né? Toda vez que eu recompro a cota, eu estou na prática recomprando meu próprio portfólio, eu estou me concentrando mais nas minhas posições. Então isso é o que a gente gosta e que, né, a gente pretende continuar fazendo sim. Perfeito. E pergunta diretamente relacionada. Esse fluxo, né, esse evento de recompra, ele pode gerar um fluxo maior de dividendo para os cotistas no futuro? Qual que é a visão sobre isso? Olha, ele pode, porque ele gera um ganho de capital, né? Só que é um ganho que ele é incremental, né? Porque a gente, pela própria regra que a CVM nos colocou, né, a gente pode comprar no máximo 10%, né, do nosso patrimônio. Então, se a gente recomprar 10% do nosso patrimônio com aí 10%, né, de deságio, isso aí vai trazer algum ganho, mas também não vai mudar materialmente, né? Acho que tem muito mais ganho quando fecha a NTNB, né, ou quando tem um movimento maior de fechamento de spread e tal, do que isso. Pô, vai dar isso, 1%. Né? Então, 1% obviamente daria 1% ao longo de um ano. Então obviamente melhora. Né, esse programa de recompra. A gente está fazendo por causa disso, porque tem um ganho patrimonial, a gente consegue alocar o nosso portfólio de uma maneira inteligente, então vai trazer um ganho incremental, mas não vou dizer, vai aumentar o dividend yield em, sei lá, 20, né, de 12, 13, 14, vai para 15, 16, não vai, talvez a gente vai até suavizar isso ao longo do tempo, né, mas melhora incrementalmente com certeza, gera resultado para o fundo. Né? Perfeito, claríssimo. Uma pergunta que surgiu no início, que por um acaso você está no slide correto, é sobre essa taxa equivalente. Se ela já é líquida de taxa de administração. Líquida de tudo. É líquida de tudo. Perfeito. Vamos lá, tem um comentário aqui, recompra das cotas é uma sinalização muito positiva para o fundo, mas não seria o momento de acelerar esse programa de recompra? O que você acha? Acho que a gente está avaliando o ritmo, então a gente começou a fazer, acho que tem uma curva, né, de aumento, né, de compra. A gente tem feito isso aos pouquinhos, a gente já acelerou em setembro, acelerou um pouco mais esse mês. Então acho algo que a gente se pergunta, né, a gente teve agora, né, em setembro, uma oportunidade de comprar um portfólio de ativos, né, que trouxe um ganho, né, um carrego maior para a carteira. Então é algo que a gente viu com muito bons olhos. E agora acho que é uma das alternativas. Quando a gente falou, vou rodar com um pouco mais de caixa, né, acho que tem uma coisa que a gente se pergunta, que a gente analisa, que é vender um papel aqui e comprar um pouco de cota no mercado secundário. Né, e é algo que a gente vai avaliando e a gente se provoca sim e acho que é uma possibilidade. Perfeito. Uma outra pergunta que eu acho que é pertinente, né? O Luiz perguntou aqui pra gente, o movimento de venda, vocês têm alguma ideia de onde ele tem vindo? Olha, isso eu acho que teve, assim, talvez um movimento, né, de redução, né, do dividend yield, que quando a gente olha aqui, nesse gráfico é muito claro que a nossa ali é azul escura, né? No gráfico de baixo à esquerda, a nossa linha de dividend yield é escura. Então naquele momento a gente foi o primeiro player que reduziu. Né? Então isso acho que pode ter trazido alguma dúvida referente a, será que tem alguma coisa acontecendo no fundo? Por que teve essa redução? Tal. Que até um dos pontos que a gente está trazendo um pouco mais dessa transparência aqui e começando essa conversa recorrente de resultados, que isso pode ter sido um ponto do pessoal olhar, cara, não sei o que está acontecendo, não entendi, e aí priorizado a venda do fundo. É muito difícil dizer de onde isso vem, a gente tem uma base aí de, como a gente falou, quase 40 mil cotistas, né?
mas é algo, como a gente falou, a gente está trazendo aqui absolutamente normal, está em linha com o que a gente, né, com a nossa política de distribuição, não teve nada de diferente. Então, eu acho que é mais isso, tá? Não teve, base, não teve nenhuma gente aqui, né, a gente não carrega uma posição, então não sabe nenhum institucional que carrega uma posição relevante que tenha atuado aí numa venda, né, específica. Acho que foi muito na necessidade de liquidez de investidor, aliado aí com talvez né, uma reação adversa a puramente um fato da vida que, como a gente mostrou aqui, foi a gente seguir a política de distribuição que a gente sempre seguiu, né? Então, acho que isso também, aproveitando o gancho, fez a gente se questionar, pô, será que a gente está se comunicando corretamente? Porque se a gente fez algo que a gente, na nossa cabeça, estava claro que era o que a gente tinha se comprometido a fazer, e o mercado reagiu mal, a verdade é que a comunicação podia ter sido melhor, né? Então acho que isso que a gente tem trabalhado nos últimos meses. A gente melhorou, né, o nosso comunicado de pagamento mensal. A gente está trazendo agora o que né, do valor distribuído, o que é cada componente, o que é juros, o que é inflação e o que são outros resultados que foram incorporados na cota, tá? E agora a gente traz essa conversa trimestral aqui justamente para deixar esse fluxo de informação mais aberto, né? E também essa é uma apresentação que ela vai ficar no site do fundo, vai ser público e vai ser também mais uma fonte aí de análise e de entendimento de qual que é a nossa cabeça, né, em cada momento do tempo. E, ressalto a importância da transparência nesse aspecto, né? Acho que isso assim, é o mais importante de tudo, então acho que super bem respondido, Luiz Bolfoni. Agora, passando para algumas outras perguntas que nós temos aqui, uma delas era sobre como o fundo ofere, né, o pagamento de dividendos, quer dizer, ele usa o IPCA do mês anterior como referência para calcular essa distribuição? Isso, é quanto a gente teve de IPCA acruado nos ativos durante o mês. Então a gente olha do início do mês até o final do mês. A precificação desses ativos, que isso é padrão de mercado, ela é feita até certo ponto com uma prévia do IPCA e depois ela é ajustada, né? Então é meio que esse IPCA que a gente usa na prática, ele é uma média entre o IPCA dos 2 meses, tá? E acaba sendo uma média entre o que foi o IPCA né, do mês anterior, né? Vamos dizer, a gente pagou em outubro, né? Agora que a gente vai pagar em outubro. A gente olha o resultado do IPCA, IPCA acruado nos ativos de setembro. O resultado do IPCA acruado nos ativos de setembro, ele acaba sendo uma mistura um pouco do IPCA de agosto com a prévia do IPCA de setembro. Então esses ativos normalmente eles são até os primeiros 15 dias, eles são acruados com o IPCA de fechamento de agosto e depois eles utilizam a prévia do IPCA 15, tá? Então acaba sendo uma média, tá? Mas a gente olha isso, na prática é quanto os nossos ativos em IPCA+, tiveram de IPCA acruado no mês de setembro, a gente fecha essa foto e aí esse é o valor que vai ser distribuído em outubro. Aí o IPCA de outubro, né, com essa tecnicalidade que eu acabei de explicar aqui, ele vai ser observado ao longo de outubro e vai ser pago em novembro, tá? Então tem sempre um pouco esse atraso aí. Perfeito, ficou claríssimo. E uma outra dúvida que vi aqui no chat também, embora você já tenha falado sobre isso, acho que primeiro, né, não tem nenhum ativo em estresse no portfólio, correto? Correto. Perfeito. E em termos de novas emissões, a gente está olhando algum setor ou alguma empresa específica que tem chamado a atenção? Olha, acho que o setor de energia tem trazido algumas oportunidades, o setor de transporte e mobilidade urbana tem trazido oportunidades, tá? Acho que esses são os principais. Saneamento, volta e meia tem oportunidade, mas a gente não tem visto nenhuma emissão nova recentemente e o fundo já tem uma concentração relevante em saneamento. Eu olho hoje mais energia e transporte, tá? Principalmente próximo trimestre. Oh, maravilha. Temos mais perguntas?
Posição de... Uma outra aqui. Posição de MetroRio. Qual o tamanho dela atualmente? Ela tá no portfólio? Tá no portfólio, meu cara, é bem pequena. Residual. Acho que é menos de 1% do fundo. Menos Perfeito. De 1%. E assim, a concessão ela tá indo ok, tá? Acho que até o prêmio de crédito da MetroRio ele fechou bem, tá? É um prêmio aí de abaixo de 170 bips, se não me engano. Então, é um caso, né? Por ser Rio de Janeiro, o pessoal fica um pouco preocupado, mas até hoje tem ido bem. Então a gente sempre foi defensor da tese. Hoje, por questão de preço, né, a gente não tem mais muito. Justamente porque fechou bastante, a gente viu a oportunidade em alocar o capital em outras coisas. Mas é um caso que é residual no fundo e também não traz muita preocupação, não. Maravilha. E alguma mensagem final, Bolfoni, que você gostaria de deixar para o pessoal aqui que está nos assistindo? Olha, eu acho que a mensagem é que a gente está buscando melhorar principalmente a comunicação e essa interação. Então acho que feedbacks aí referente a essa iniciativa trimestral, né, ao que faltou, ao que está legal, o que não está legal, acho que é super válido, principalmente aqui, né, na plataforma, estamos né, dentro de casa. E eu acho que esse é o nosso compromisso, assim, né? A gente tem seguido uma estratégia de gestão que ela tem sido muito bem sucedida, né? Então isso é evidente aqui na cota patrimonial, no desempenho que ela tem trazido, né? Eu acho que hoje o que a gente se propõe é melhorar, né, essa parte da comunicação para que isso seja transparente para o mercado, né? Então a ideia é a gente vir aqui e falar abertamente, cara, do que está dando certo, do que está dando errado, o mercado tá bom, o mercado tá ruim, o que tem do bem, o que tem do mal, o que a gente vê de ponto positivo, o que a gente vê de desafio. Porque é isso, né? Acho que aqui a gente, como eu falei, a gente olha o portfólio 6, 12 meses, a gente tem uma história legal, a gente acha que esse é um mercado que tem muita oportunidade, é um mercado que gera oportunidade em diversos momentos, tem momentos de maior euforia, de maior cautela. A gente segue fazendo essa nossa gestão ativa, buscando ativo, olhando onde a gente pode ganhar, o que a gente tem que reduzir por risco, por preço, onde que a gente pode alocar melhor o capital. E ter esse bate-papo, ter essa conversa e, né, para mostrar cada vez mais o que tem sido feito e, né, como a gente falou, ser uma conversa, né, um bate-papo com as perguntas e tal, ver o que a gente pode melhorar, o que está faltando, né? Acho que isso é um trabalho, comunicação, eu aprendi que é um trabalho que nunca acabou, né? Sempre dá para melhorar. Exatamente, e sempre no melhor interesse dos nossos clientes, dos nossos cotistas, né? Bolfoni, posso fazer mais duas perguntas para você, para a gente finalizar aqui, chegar naquele chat? Daqueles 4% da carteira que ainda não está alocada, já zerou toda a posição de B, NTNB? Olha, a gente tem uma posição de NTNB, tá? Mas essa posição aí residual. Perfeito. Não, maravilha. Bom, queria te agradecer demais aí por todas as informações que você compartilhou aqui conosco, com os nossos investidores. Foi um prazer estar dividindo aqui a bancada com você. Obrigado. Obrigado, Barca. Obrigado, pessoal. Obrigado aí a todos que nos assistiram. Bom final de tarde para todos.